Bom dia, seja muito bem-vindo a essa live, segunda live sobre perfis comportamentais. Bora chegando, faça desse dia um excelente dia. Bom dia, Elisa, bom dia, Alex. Quem tá entrando aqui? É o Alexandre. Bom dia, seja bem-vindo. Vamos lá, hoje a gente vai para a nossa segunda live sobre perfis comportamentais. Vamos lá, faça desse dia um excelente dia. E aí, Elisa, como você tá? Ontem foi muito boa a nossa tarde, né? Nosso encontro foi maravilhoso, foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Gente, tá travando meu vídeo? Parece que tá travando. Não, acho que não. Tá tudo certo, né? Bora lá. Vamos chegando. Bora lá, gente. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o perfil influente. Quem aí é influente, levanta a mão. Esse perfil é muito legal. Bora lá. Quem é o influente? Ó, ontem e hoje, né, eu tô com roupa de influente, gente. Olha aí, ó. A minha cor influente. Só eu abrir a janela aqui, que tá calor. Pronto. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar falando hoje sobre o influente. Quem é o influente? Ontem eu falei, né, sobre o dominante. Falei algumas características aqui do dominante. Falei que o dominante, ele é uma pessoa que gosta de desafios, né? Os dominantes, eles são focados em resultados, eles gostam de resultado. Quando eles se sentem desafiados, eles se sentem motivados. Falei que os dominantes são pessoas que sentem raiva, né? Uma emoção muito forte do dominante é a raiva. Então eles querem mudar a situação, eles querem fazer as coisas diferentes. Ele é determinado, ele é muito competitivo. Esse aqui são características do dominante, a gente está recordando o que eu falei ontem, né? Ele é muito ousado, ele tem uma visão muito à frente, ele é um visionário. E hoje nós vamos falar sobre o perfil influente. Quem é influente aí, ó? Vamos lá. O influente, ele é aquela pessoa sociável, ele é aquela pessoa que quando ele chega, o ambiente muda. Ele faz diferença no ambiente, né? Porque ele é uma pessoa que ele é positivo, ele é uma pessoa que é animado, ele é muito, além de ser sociável, ele é muito persuasivo. É uma característica muito forte do influente. É exatamente essa questão de influenciar o ambiente. Quando a gente fala que uma pessoa é dominante, é porque ela quer dominar o ambiente. Quando a gente fala que uma pessoa é influente, é porque ela realmente quer influenciar o ambiente onde ela está inserida. Então, quando ela chega, quando o influente chega, todo mundo sabe que ele chegou. E tem uma coisa interessante, gente, assim, ó, quem é influente aí vai se identificar. Oi, Ri, bom dia, tá ouvindo no carro, isso aí, vamos lá. O influente, ele tem uma coisa muito engraçada.
que normalmente ele é a pessoa que chega atrasado nos compromissos. Por quê? Porque como ele chega e ele muda o ambiente, ele geralmente chega depois para que todo mundo veja que ele chegou e ele já está ali mudando o ambiente. Exceto algumas pessoas, né? Aí eu não vou dizer que isso é uma característica que sempre acontece, mas é uma coisa muito comum. O influente, ele anda atrasado. Por que ele anda atrasado? Porque ele é tão positivo, ele acredita que as coisas vão dar certo, ele é tão otimista que ele sai de casa atrasado e ele ainda acha que vai chegar no horário. Então, assim, é uma característica muito engraçada do influente. Ele é carismático, ele é uma pessoa muito carismática. Geralmente, na escola, é aquele que é o queridinho da turma. Esse é o influente. Geralmente, o influente é aquela pessoa que chega no ambiente de trabalho e todo mundo gosta dele. Ele é o cara gente boa, legal, que faz tudo para todo mundo, ele ajuda todo mundo. O Thales está falando ali, ó. Eu sempre acho que vai dar tempo. O Thales é um influente, né, amor? Meu marido, ele é um influente, assim, lá em alto grau, gente. Então, assim, ele sempre acha que vai dar tempo. Sai de casa atrasado e sempre acha que vai dar tempo de chegar. Então, aí, tá vendo? É uma característica do influente. O influente, ele é aquela pessoa encantadora. Todo mundo gosta de estar perto do influente. Ele é muito otimista, ele bota todo mundo pra cima, ele chega e ele faz a diferença no ambiente, colocando as pessoas pra cima, o astral das pessoas. Ele tem uma energia boa, né? A pessoa influente é aquela pessoa que tem uma energia muito boa. Ele é muito expressivo, então ele se expressa muito bem com a fala, tá? Normalmente o influente, ele fala muito bem, ele se expressa muito bem com a fala, ele usa muito as mãos para falar, para gesticular. Ele é aquela pessoa que usa muito o corpo na comunicação. Ele é muito persuasivo, né? Eu já falei isso. Ele é muito persuasivo. Então, pensa aí, com essas características, onde que um influente se dá muito bem? Onde que o influente se encaixa muito bem? Com essas características que eu estou falando, pensa dentro de uma empresa, o que o influente faz muito bem? O que o influente consegue trazer de benefícios para uma empresa? Imagina um influente, uma pessoa com essas características que eu estou falando, trabalhando dentro de um almoxarifado, onde ele tem que trabalhar com materiais que chegam, materiais que saem, onde ele tem que trabalhar com planilhas. Ele fica um pouco estressado. Por quê? Porque ele gosta de trabalhar com pessoas. O foco dele são as pessoas. O foco dele é se relacionar com as pessoas. O foco é a conexão. Então, os influentes, eles são muito bons de conexão, tá? O influente, ele é um articulador. Ele gosta de articular. Então, assim, ele gosta de juntar as pontas, pegar uma pessoa aqui e conectar essa pessoa com outra pessoa. Então, ele faz muito bem essa articulação, essa aproximação de pessoas. O influente, ele é muito criativo. Gente, olha aí que interessante. Esse perfil, ele é um perfil muito criativo. Porque a coisa dele, né, o forte dele é a conexão com as pessoas. Ele é muito criativo nesse relacionamento com as pessoas. Então, ele é muito criativo em tudo. É interessante porque ele usa uma parte do cérebro, que é uma parte muito emocional. E essa parte emocional do cérebro, ela é a parte criativa, né? A gente acha que o racional é muito criativo. Não, na verdade, quem é muito criativo é quem usa a parte emocional do cérebro. E o influente, ele utiliza bastante essa área. O influente, além de ser criativo, ele é um entusiasta. Ele é aquela pessoa assim que ele é entusiasta, ele é muito, como é que eu vou dizer?
Eu tô querendo encontrar aqui uma palavra. Ele é aquela pessoa assim que ele tá sempre pronto, ele tá sempre ele é muito participativo em todos os grupos. Ontem eu tava com algumas amigas ontem à tarde e a gente estava conversando exatamente sobre isso. Uma delas estava comentando sobre o perfil dela, que ela sempre estava participando dos grupos na época de faculdade, que ela sempre estava inserida ali nos grupos dos amigos, ela sempre estava ajudando muito os outros. Isso tudo tem muito a ver com o perfil comportamental. Exatamente, essa é a palavra. Ele é empolgado. Valeu, Ri! O influente, ele é empolgado, ele é aquela pessoa que é empolgada e ele, além de ser empolgado, ele empolga os outros. Por isso ele é muito persuasivo, né? Porque como as pessoas veem a empolgação dele, uau, ele tá tão empolgado que a coisa deve ser muito legal, deve ser muito boa. Então as pessoas acabam seguindo ele, tá? E uma outra coisa que o influente também ele é vaidoso. Ele é aquela pessoa vaidosa, ele gosta de ser o centro das atenções, ele gosta de ser reconhecido. É uma necessidade do influente. Eu tenho, além do meu marido influente, eu tenho uma influentezinha de 3 anos em casa. Gente, ela é uma figura. Então, assim, a gente percebe muito isso. Na verdade, eu tenho 3 influentes em casa, né? Nós somos aqui todos muito influentes. Até a minha cachorrinha é muito influente. Débora, mas cachorro também tem perfil comportamental? Tem, gente. Por incrível que pareça, também tem, tá? Cachorro também tem perfil comportamental. Os animais, de um modo geral, também tem. A minha cachorra, ninguém consegue chegar aqui em casa se não falar com ela. Se não falar com ela, ela enquanto não fala, ela fica pulando em cima da pessoa, ela fica ali buscando atenção. Depois que ela ganha um pouquinho de atenção, aí ela para, respira um pouco e sossega. Mas até ela ter toda essa atenção que ela precisa, ela fica ali pulando, pedindo essa atenção. Já a minha filha, ontem a gente saiu com um grupo de amigas e eu tive que levar minha filha. Meu marido voltou a trabalhar presencial e eu tive que levar minha filha. Gente, a menina, no final do dia, ela conhecia todo mundo no restaurante, todo mundo conhecia ela, as pessoas brincaram com ela, ela subiu e desceu a escada, ela pegava na mão de um, pegava na mão de outro para subir as escadas. Ela ganhou até um marquinho de unicórnio, porque ela simplesmente chamou a atenção de todo mundo dentro do restaurante. E foi interessante que ela chegava e as pessoas, assim, no começo eu fiquei até meio assim, porque eu não conhecia muito bem o ambiente, eu não sabia como eles iam reagir. Lá não costuma ir crianças, né? E eu olhei assim, observei, não tinha crianças em volta, mas ela simplesmente foi o centro das atenções lá. Porque isso tudo tem muito a ver com o perfil dela, tá? Então a gente precisa, gente, é tão importante conhecer de perfil. E aí ontem, conversando com as amigas, né, nesse nosso encontro, eu tava comentando sobre uma história que eu vivi. E aí eu vou falar aqui um pouquinho hoje sobre relacionamento com os filhos, né? A importância de você conhecer o perfil comportamental do seu filho e como que o fato de você não conhecer o perfil comportamental do seu filho, você pode levá-lo a viver, assim, uma ausência de identidade. Eu, quando era muito criança, eu era muito parecida com a minha filha. Assim, essa questão de ser influente, de chegar nos lugares, de falar com as pessoas. A minha mãe, ela ia muito em loja de tecido, comprar tecido, e eu conhecia todo mundo nessas lojas de tecido. E aí eu comecei a crescer e a minha mãe começou a achar assim muito perigoso, porque como eu era muito comunicativa, ela tinha medo, né, das pessoas me levarem, ela tinha medo das pessoas, como que as pessoas iam reagir àquele perfil, né, nos ambientes. Então ela costumava me falar assim: minha filha, não age desse jeito, não fica sorrindo para todo mundo, não fale com estranhos, não haja assim, se fecha um pouco. Principalmente com os rapazes, os homens, né? Eles confundem muito.
eu entendo que era um medo dela, né? Mas ao mesmo tempo, essa fala dela me fez ficar mais introspectiva, me fez ficar mais calada, me fez me fechar muito mais. E eu comecei a desenvolver até assim uma certa, eu não vou dizer que uma dificuldade de relacionamento, mas assim, uma certa... eu comecei a ficar mais fechada, mais de canto. Então eu já não participava mais de grupos, eu já não me envolvia mais tanto com os meus colegas na escola, eu já ficava mais no canto. Então isso pra mim foi muito ruim. Por quê? Porque eu cresci com aquele perfil comportamental simplesmente adormecido. E aí eu me lembro que em 2016 eu fiz a minha primeira, aliás, 2015, eu fiz a minha primeira análise de perfil comportamental. E saiu lá, dominante e influente. Eu falei, gente, eu não sou nem uma coisa nem outra, esse negócio deu errado. Eu, influente, meu Deus, de jeito nenhum. Nessa época eu não tinha amigos. Eu falava, como que eu sou uma influente? Eu não tenho nem amigos, eu não tenho nem pessoas próximas de mim, assim, em quem eu confio, com quem eu me abro, para quem eu conto a minha vida. Então eu achava assim, impossível eu ser uma influente. E muito menos dominante, né? Porque eu achava assim, dominante eu? O que aconteceu? Ontem a gente estava conversando sobre isso lá no nosso encontro. Eu, desde criança, eu tinha traços de dominante. Só que a minha mãe também era muito dominante, o meu pai também era muito dominante, né? Os dois muito dominantes. E isso, de certa forma, abafou a minha dominância. Por quê? Porque eles dominavam sobre mim e eu não dominava sobre nada. Então, quando eu descobri a minha personalidade, o meu perfil comportamental, eu não acreditei. E aí, em 2016, eu fui fazer pela segunda vez, aí já foi no meu curso de formação, na minha formação de analista de perfil comportamental, e eu fiz de novo a ferramenta, dessa vez uma outra ferramenta, uma ferramenta americana, que veio, inclusive, o criador dessa ferramenta veio dos Estados Unidos para dar o curso. Eu participei do curso e ele é uma pessoa assim, extremamente dominante, assim, acho que ele é dominante lá no 100. E aí, durante o curso, eu me lembro que eu perguntei assim, Dr. Anthony, é possível que essa ferramenta tenha dado errado? Né? Eu estava questionando o meu perfil. Falei, é possível que a ferramenta dê errado o resultado? E aí ele foi e falou assim, o seu problema é com o seu pai ou com a sua mãe? E aquilo me chamou a atenção. Eu, como assim? Aí ele, quem não deixou você ser o que você era quando você era criança? Então, olha aí. Aí as fichas começaram a cair. Eu comecei a entender que eu já era uma dominante desde criança, que eu já era uma influente desde criança, porém eu não estava agindo dessa forma porque eu não podia ter sido isso quando criança. De alguma forma, quando eu era criança, a minha mãe e o meu pai não respeitaram o meu perfil comportamental. Hoje em dia, gente, eu vejo a minha filha extremamente influente. Gente, a minha filha, ela é tão influente que ela chega ao ponto, assim, se a gente estiver em um evento, em algum lugar que tiver um palco, ela quer subir no palco e ela quer que batam palma para ela. Por quê? Porque ela é muito influente, é o centro das atenções. Uma vez nós fomos numa reunião e chegamos lá e o pessoal tava batendo palma, assim, não pra ela, né? Tava batendo palma pra pessoa que tava falando lá na frente e ela simplesmente correu lá pra frente e ficou achando que as palmas eram pra ela. E ela ficou toda feliz achando que as pessoas estavam batendo palma pra ela, né? Então, assim, hoje em dia eu já olho pra isso, eu rio, eu me divirto com o perfil dela, eu acho legal, porque eu me lembro que eu era assim. E eu me lembro o quanto eu sofri quando eu deixei de ser assim e passei a ser uma outra pessoa que eu nem sei quem eu era. Então, assim, a gente precisa ter muita atenção. Perfil comportamental é algo muito importante, principalmente no relacionamento entre pais e filhos. O filho está na formação da identidade, o filho está na formação de quem ele é, ele está buscando se conhecer, ele está buscando conhecer
a si mesmo, né? Ele está buscando conhecer as referências dele. O que é referência para ele? Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Nós pais precisamos conhecer os nossos filhos. E aí tem muitos pais que falam assim, meu filho é muito quieto, meu filho é muito calado, meu filho é ali no canto, ele é introspectivo. E aí entram duas perguntas, né? Será que ele realmente é assim? Ou será que ele se tornou assim? Né? Será que de alguma forma o pai, a mãe tolhiu ali a personalidade do filho e ele se tornou assim? Isso é muito comum de acontecer, tá? Eu tô contando a minha história e isso é muito comum. E assim, os pais fazem isso não é por maldade. Os pais fazem isso porque não têm conhecimento. Eles não fazem isso, eu não vou deixar minha filha ser o que ela nasceu para ser. Não, não é isso. É por falta de conhecimento. Então é muito importante a gente conhecer perfil comportamental. Ontem eu falei que a gente conhece o perfil comportamental da criança ainda na barriga. E é uma verdade. A criança, quando ela muda muito a rotina da mãe, quando ela muda muito como é que eu vou dizer assim, durante a gestação, quando ela muda muito a vida da mãe, né, ela faz com que a mãe, o Thales está falando aqui, gente, chama mais 10 pessoas para ouvir isso pode salvar personalidades. É verdade, gente, isso aqui é para a vida, tá? O que eu tô falando aqui é uma aplicação prática de como o perfil de personalidade ele é importante. Então, o que acontece? Quando a mãe tá grávida, né, e a criança muda muito a rotina da mãe, muda muito, como é que eu vou dizer? Muda muito, ela meio que impõe pra mãe uma nova rotina, mostra muito a questão da dominância dessa criança, tá? A criança, muitas vezes, ela é tão dominante que dentro da barriga ela já consegue mudar totalmente a vida do pai e da mãe. A Rivani tá falando aqui, um pai influente quer que o filho seja comunicativo, mesmo que ele não seja. É verdade, isso daí acontece muito. Eu vou inclusive falar sobre isso, Ri. Mas eu tô falando agora assim do bebê dentro da barriga, né? Então quando ele muda muito a rotina da mãe, quando ele faz com que a rotina da mãe mude muito, mostra muito um grau de dominância. Quando eu tava grávida da Antonella, gente, de verdade, em uma ecografia, eu me lembro disso até hoje, o Thales deve lembrar também. A médica falou assim, gente, eu nunca vi isso. A minha filha tava assim, ó, de mãozinha aberta, dando tchau. Literalmente, eu tenho essa ecografia aqui, de mãozinha aberta, dando tchau. E aí ela falou assim, nossa, será que essa criança é uma criança comunicativa? Eu falei, eu não tenho dúvida. Porque era engraçado, assim, ela se mexia bastante. A Antonella mexia bastante. Aí, ó, o Gideus tá falando aqui, ó, o que tá acontecendo com a Angélica, kkk. A esposa dele tá grávida, né? A Angélica tá grávida. Então aí, ó, já tá percebendo aí um pouquinho do perfil. A Antonella, ela não mudou em nada a minha rotina. Em nada. Gente, eu nem parecia que tava grávida. Eu com 40 semanas de gravidez, na verdade com 39 semanas de gravidez, eu tava numa festa de casamento dançando. E o povo tudo assim, gente, que é isso? Que loucura. Eu com um barrigão enorme. Então, assim, eu percebia o quê? Que ela era muito, muito influente, né? Porque ela se mexia bastante, ela era bastante agitada. Mas, ao mesmo tempo, eu percebia que ela era bastante estável, porque ela não mudou em nada a minha rotina. Amanhã eu vou falar sobre o perfil estável. É muito legal. Então, o influente, a gente percebe, né, assim, ele no ambiente de um modo geral, e na barriga também não é diferente. A Rivani falou uma coisa muito interessante, ela falou assim, muitos pais são influentes, né, muitos pais são muito comunicativos, e às vezes os filhos não são comunicativos, não são influentes. Gente, lembrando que nós temos 4 perfis comportamentais. Nós temos o dominante, o influente, o estável e o conforme. Muitas vezes um pai muito influente tem um filho estável. E às vezes ele se incomoda com isso. E ele quer que o filho estável seja um filho influente, seja uma pessoa influente, quando na verdade ele não é. Então a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa realmente conhecer de perfil comportamental para que a gente não caia nesse erro de querer
fazer dos nossos filhos aquilo que a gente quer que eles sejam. É a gente aprender a respeitar o outro, é a gente aprender a tratar o nosso filho, a tratar o nosso cônjuge como eles gostam de ser tratados, como eles merecem ser tratados. Aquela coisa de dizer assim, eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, isso não funciona. Porque, para pensar, você é uma pessoa e o outro é outra pessoa, né? Então, assim, o pai é de uma forma, o filho é de outra. E outra coisa, uma coisa que muitos pais que têm vários filhos erram também, é na questão de tratar, por exemplo, 3 filhos da mesma forma. Um dia uma pessoa chegou pra mim e falou assim, eu não sei o que acontece, meu pai e minha mãe criaram os filhos tudo do mesmo jeito, nós 3, eram 3 filhos, nós 3 fomos criados da mesma forma, nós 3 tivemos a mesma educação, mas o meu irmão, ele é assim e tal, e começou a falar. Aí, na hora, falei pra ele, talvez o erro esteja aí, o seu irmão é desse jeito, porque ele foi criado da mesma forma que você e sua irmã foram criados, e vocês são diferentes. E aí a ficha caiu para ele falou, realmente, meu irmão, ele tem um comportamento bastante diferente. E aí ele percebeu que ele estava fazendo a mesma coisa com os 2 filhos que ele tem. Então a gente precisa estar atento a isso. Os pais, nós que somos pais, nós precisamos olhar para os nossos filhos, conhecer o perfil comportamental de cada um e agir com cada um de acordo com o perfil deles. Não adianta hoje eu tenho a Antonella, que é a minha influente. Eu tratar a Antonella como influente, ótimo, maravilha. Agora, eu tenho uma outra filha que eu vou tratá-la como se fosse uma influente também. Só que às vezes a criança não é uma influente, às vezes ela é uma estável, às vezes ela é uma conforme, às vezes ela é uma dominante. Eu preciso saber fazer essa leitura do perfil comportamental do meu filho para eu poder tratá-lo da forma como ele deseja ser tratado. A Rivani está falando, esse é um dos erros mais comuns do pai. E é verdade, dos pais, né? Querer criar os filhos tudo do mesmo jeito, querer dar a mesma educação para cada filho. Imagina, agora de verdade, gente, assim, olha, coloca aí agora a sua imaginação para fluir. Imagina dentro de sala de aula. Imagina dentro de sala de aula. Ontem eu contei para as minhas amigas, a Rivani estava lá. Ontem eu contei para as minhas amigas uma situação que eu vivi também quando eu era criança. Imagina dentro de sala de aula, uma sala onde tem 30 crianças. Será que todas aquelas 30 crianças, todas têm o mesmo perfil comportamental? É claro que não. É claro que não. Imagina 30 crianças. Ali, gente, tem os 4 perfis. Os 4 perfis vão estar presentes numa sala de aula. E aí, uma professora precisa lidar com os 4 perfis, só que ela trata todos como se fossem iguais. Essa professora, coitada, ela trata todas as crianças como se fossem um único perfil. Isso não existe. Isso não existe. Cada perfil tem uma forma de aprender, cada perfil tem uma forma de se ver, cada perfil tem uma forma de se comunicar. Ontem eu falei exatamente, Ri, cada ser humano é único, né? E a missão do educador, ela é gigante. Ontem eu estava comentando com as meninas, com as minhas amigas, uma questão, assim, a gente estava falando sobre perfil comportamental, e eu estava comentando com elas que quando eu era criança, eu entrei na escola, eu tinha 6 anos. Então, nessa época, eu era ainda muito influente. Eu conversava muito. E eu me lembro que a professora chamava minha mãe. Olha só, gente, chamava minha mãe e reclamava com a minha mãe. Falava assim, a Débora é uma ótima aluna, só que ela conversa demais. Ela fala demais, ela atrapalha a aula. E aí, a minha mãe um dia, eu acho que a minha mãe ouviu essa reclamação uma vez, 2, na terceira. Eu me lembro que eu vinha da escola, a minha escola ficava uns 10 minutos andando assim de casa. No meio do caminho, a minha mãe parou naquelas cercas vivas, aqueles ciprestezinhos, né? Ela arrancou
uma vara e me bateu quando cheguei em casa. E me colocou de castigo e falou: nunca mais eu quero ouvir uma reclamação sua na escola. Gente, aquilo ali me travou de um modo assim, que de verdade, até hoje, eu não tenho amigos da escola. Eu não tenho aqueles amigos de infância. Ai, nossa, meus amigos de infância. Eu não tenho isso. Eu não criei mais vínculos, eu não criei mais laços com os meus amigos. Nem na faculdade. Então, assim, eu me fechei. Por quê? Porque foi um forte impacto emocional. Mas o porquê que isso aconteceu? Porque a minha professora simplesmente não conseguiu identificar que aquilo ali era o meu perfil comportamental. Ela não conseguia identificar que aquilo ali era uma forma de eu, Débora, me comportar. Então, assim, você vê aqui o quanto o perfil comportamental ele é para a vida, o quanto ele é importante em todas as áreas da vida. Não importa se você não é pai, não importa, mas se você não é pai ainda, né? Se você ou já está com os filhos tudo criados, você precisa prestar atenção no perfil comportamental das pessoas que estão ao seu redor. Giliel está falando aqui, ó, isso acontecia comigo da reclamação de conversar, kkk, olha aí. É uma verdade. Então, assim, muitas vezes os professores, né, os educadores, eu acredito que hoje isso já mudou um bocado, ele já tem mais informação, ele já tem um pouco mais de instrução, né? Eu vejo, meu irmão é da Secretaria de Educação e ele faz muitos cursos. Então, eu acredito que hoje, essa questão do perfil comportamental dentro de sala de aula, com os professores, eu acredito que eles já estão mais preparados, eu acredito que eles já estejam mais, como é que eu vou dizer assim, mais informados a respeito disso, né? O influente conversa a aula toda, o dominante peita o professor, o conforme faz perguntas difíceis e o estável não participa da aula. É desse jeito. Pronto, olha, o Thales já deu aí o perfil, como é que eu vou... Já deu aí o resumo dos alunos. Então, quem é professor já tá aí, ó. Então, assim, é muito importante você conhecer de perfil comportamental. E aí, voltando agora para os pais, né? Ontem eu falei um pouquinho dos pais com os filhos. Tem um livro muito legal que se chama As 5 Linguagens do Amor das Crianças. Tem o dos adultos e tem o das crianças e dos adolescentes. É interessante que esse livro, a primeira palestra que eu fiz na minha vida foi com base nesse livro, porque esse livro fez muito sentido para mim. O que acontece? As crianças, elas têm a forma de perceber amor, né? Na verdade, todos nós temos, mas eu tô falando especificamente das crianças. Elas têm uma forma de perceber que elas são amadas. E isso, por incrível que pareça, também está relacionado ao perfil comportamental. Por exemplo, a criança que é influente, o que ela gosta? Como que ela se sente amada? Ela se sente amada quando ela é abraçada. Por quê? Porque o negócio dela, o influente, é conexão. Ele gosta de se conectar com as pessoas. Então, quando você abraça, quando você brinca com a criança ali, olha no olho, faz narizinho com narizinho e tal, você tá demonstrando amor. Por quê? Porque é a forma como o influente se sente amado. Tem muito a ver com a questão do toque. Uma outra forma de demonstrar amor para o influente, sabe como é que é? Falando palavras de afirmação. Olha só que coisa mais interessante. A gente está passando um avião bem aqui agora. O influente, ele precisa ouvir palavras de afirmação. Porque uma característica do influente muito forte é que eles gostam de ser reconhecidos. Eles precisam ser reconhecidos. Então, quando você fala com o influente que ele é importante, quando você fala para o influente que ele é uma pessoa que fez diferença, que faz diferença na sua vida, quando você fala para o influente que ama ele, nossa, que ele é inteligente, ele fica assim radiante.
Tem uma pergunta aqui, Débora, são 4 perfis comportamentais. Me fala sobre as ligações com os 4 temperamentos. Ah, eu vou falar sobre isso, Ri. Deixa eu falar sobre isso na sexta, tá? Na sexta-feira eu falo sobre isso. Inclusive tem um livro muito legal também do Ítalo Marzilli sobre os 4 temperamentos da criança, tá? Tem bastante a ver. Na verdade, eu vou adiantar um pouquinho aqui. Temperamento e perfil comportamental, eles estão muito ligados, tá? O perfil comportamental, na verdade, o temperamento, eu vou colocar assim, o temperamento, ele é um reflexo do perfil comportamental. Tá muito ligado e a gente consegue perceber bem isso, né? O dominante, né? O temperamento dele, a raiva dele, aquela coisa assim da raiva tem a ver muito com o temperamento. O influente, essa coisa da conexão também tem muito a ver. Eu vou falar sobre isso na sexta, me cobra na sexta-feira para eu falar sobre isso, tá? Mas assim, pais, quem é pai aí, 2 livros fundamentais para vocês lerem. As 5 linguagens de amor das crianças e os 4 temperamentos do Ítalo Marzilli. Vale muito a pena. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender muito do seu filho. O dominante é o sanguíneo. Então, o que acontece? Conhecer o perfil do seu filho, ele é fundamental até na hora de demonstrar amor, né? Já vamos pegar aqui o estável, eu ainda não falei do estável, mas o estável ele gosta de quê? Ele gosta do tempo de qualidade. O tempo de qualidade para o estável é uma forma de falar que ama, tá? A Rivani tá falando aqui, era isso que eu queria entender. Eu vou falar sobre isso na sexta-feira, me cobra. Eu acho que eu vou ter que estender essa live assim até semana que vem, porque tem muita coisa interessante aqui para falar sobre perfil comportamental. Então, o que acontece? A gente conhecer o perfil do nosso filho tem a ver até com a forma como a gente comunica amor e como ele se sente amado. Gente, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós pais amamos os nossos filhos. Você que é mãe, você que é pai, você ama o seu filho. Mas não adianta simplesmente você amar. O mais importante é ele se sentir amado. Não é verdade? Muitas vezes o filho não se sente amado. Eu tenho uma história de uma pessoa que uma vez ela chegou pra mim e falou assim, Débora, eu passei um livro, As 5 Linguagens do Amor, pra essa pessoa ler, e ele falou pra mim assim, Débora, esse livro mudou a minha vida. Por quê? Porque ele não se sentia amado pelo pai, porque o pai falava uma linguagem de amor com ele, que era presentes, e ele simplesmente queria ter com o pai um tempo de qualidade que ele não tinha. Então ele não se sentiu amado, ele cresceu distante do pai, ele cresceu com vários problemas com o pai, de relacionamento com o pai, por não se sentir amado. Então, o mais importante não é você amar o seu filho da sua forma, é você amar o seu filho da forma como ele se sente amado. Então é a mesma coisa, por isso que eu falo que conhecer de perfil comportamental, conhecer as linguagens de amor do seu filho é fundamental para que a relação dê certo. Vamos pegar aqui, gente, isso dentro do casamento, linguagens do amor, desculpa. Vamos pegar agora os perfis comportamentais dentro do casamento. Imagina, ontem uma pessoa lá, uma amiga que estava com a gente lá no encontro, estava contando que quando ela conheceu o marido dela era muito influente. Ele era um cara assim muito sorridente, ele estava sempre arrancando o sorrisinho das pessoas, né? Por onde ele passava, as pessoas, ele gostava de conversar, né? De puxar papo com as pessoas. E isso deixava ela extremamente irritada. Ela dizia assim: você não é palhaço para sair arrancando o sorriso de todo mundo, para com isso. E ele começou a se fechar. Então, dentro dos relacionamentos, isso também acontece, tá? O Thales está falando aqui, desse descompasso surgem as maiores crises entre pais e filhos. É verdade, é verdade. E entre casais também, né? Vamos lá, olha só. Aí, a gente estava comentando ontem na mesa, né? Nessa nossa reunião de amigas. Essa nossa amiga estava comentando exatamente sobre isso, que quando ela conheceu o marido, ela não sabia nada de perfil comportamental, ela achou assim, nossa, esse cara sai sorrindo para todo mundo, ele fala com todo mundo, e aquilo incomodou. Por quê? Porque era o perfil dele, mas não era o perfil dela, e ela, por não entender o perfil dele,
eles começaram a ter muitos atritos. Teve uma outra pessoa, já aconteceu, tá? Uma vez eu peguei um relatório. Gente, eu vou mostrar pra vocês como é que é um relatório de análise de perfil comportamental pra vocês terem uma ideia. Uma vez eu peguei um relatório de uma moça linda, uma mulher linda, assim, ela é uma fofa, casada já há 20 anos, e ela tinha um perfil comportamental influente lá nos 72. Só que na hora que eu olhei pro relatório dela, eu me assustei. Eu falei, gente, o que aconteceu com essa moça? Eu não tô entendendo isso aqui. E aí, porque o relatório, gente, ele fala, tá? Ele fala muito sobre você. E aí, na hora que eu olhei, ela tava com o perfil influente, que é lá no 72, ela tava numa adaptação. Eu vou falar sobre adaptação também. Acho que eu vou ter que fazer 2 semanas de live mesmo, gente. Ela tava numa adaptação 25. Simplesmente assim, ó, 50 pontos descendo, né, naquela adaptação. E aquilo me chocou, porque eu nunca tinha visto uma variação tão grande dentro de uma adaptação. E aí eu fui conversar com ela, fui fazer a devolutiva com ela para entender o que acontecia. E lógico que eu fui cheia de dedos ali, né, e tal, para perguntar, porque eu já sabia que ela era casada, eu achava inclusive que ela apanhava do marido. Que o marido deveria ser um cara assim extremamente ciumento, que não deixava ela simplesmente ser ela. E isso realmente acontecia. Por quê? Porque ela estava numa decrescente muito grande. Então, dentro de relacionamento, gente, muitos maridos, muitas esposas estão matando o perfil dos seus cônjuges, estão matando a personalidade dos seus cônjuges. E as pessoas muitas vezes saem de relacionamentos, isso eu considero até um relacionamento abusivo. Muitas pessoas saem de relacionamentos abusivos totalmente sem saber quem elas são. Por quê? Porque dentro da relação, elas simplesmente deixaram de ser quem elas são para ser quem o cônjuge quer que ela seja, tá? Então, assim, isso é muito importante. Conhecer de perfil comportamental. Muitos casais brigam, discutem, por quê? Por causa dos perfis comportamentais. Muitas mulheres, por não conhecer de perfil comportamental, batem de frente com os maridos. Muitos maridos agem de forma grosseira, gritam, brigam, querendo que as esposas ajam de outra forma. Gente, conhecer o perfil comportamental é para se ajustar. Ontem eu falei sobre isso aqui, né? Ontem eu falei que a gente conhecer perfil comportamental não é para rotular ninguém. Ah, eu sou assim, eu vou morrer assim, vou ser sempre assim. Não. Conhecer de perfil comportamental é para você saber aquilo que você é bom, o que é forte no seu perfil e que precisa ser potencializado, e saber o que é ruim no seu perfil que precisa ser melhorado. Nós não somos Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. De jeito nenhum, a não ser que a gente queira, né? Mas nós temos essa capacidade de nos adaptar, de crescer, de nos desenvolver. E conhecer de perfil comportamental nada mais é do que autodesenvolvimento. Nada mais é do que autoconhecimento, você se conhecer, você entender por que você age assim. O que é o perfil comportamental? Ele é a resposta que você dá a um estímulo. Gente, ontem eu falei um pouquinho aqui, ó. O perfil comportamental, você tá andando no shopping, você vê uma vitrine lá assim, ó. Liquidação. Tem um perfil comportamental que vai entrar nessa loja e vai comprar tudo que não precisa. Já tem outros que vão passar, vão olhar a liquidação e não vai fazer diferença nenhuma. Então, conhecer de perfil comportamental é fundamental. O meu irmão, ele tem um perfil comportamental, eu vou falar sobre o perfil dele amanhã. Ele tem um perfil comportamental, assim, que é interessante. Ele vai comprar um carro, ele vai na concessionária 7 vezes. 7 vezes para comprar um carro. Nesse período que ele tá entre a primeira ida e a 7ª ida, ele tá buscando todas as informações a respeito do carro. Ele tá buscando as pessoas que têm carro, aquele carro que ele quer. Ele tá buscando ali
se as pessoas são satisfeitas ou não com aquele carro. E aí, o que acontece? O vendedor da concessionária, por não conhecer de perfil comportamental, na 7ª vez que meu irmão vai para comprar, ele não quer atender meu irmão, porque ele acha o quê? Esse cara só enrola, não compra. Aí o que acontece? Um outro vendedor vem, atende e vende o carro. Então, conhecer de perfil comportamental é fundamental. É fundamental. Vamos lá, vou falar um pouquinho aqui, ó. O dominante, como que o dominante compra? Como que você vende para um dominante? Você vai vender para o dominante uma coisa que ninguém tem. O dominante, lembra que eu falei que ele é um visionário? Ele é um cara que está sempre olhando lá na frente. Ele quer algo exclusivo. Ele quer algo que ninguém tem. O dominante, ele quer algo que, assim, que as pessoas olhem e falam assim, nossa, onde é que você conseguiu isso? É tipo assim, eu consegui isso lá no futuro, sabe? Assim, ele já tá olhando. E aí você vai vender para ele como? Você vai falar assim, olha, isso aqui é algo exclusivo. Isso aqui é algo que você tem e pouquíssimas pessoas têm. Isso aqui é algo assim muito, como é que eu vou dizer assim, muito exótico. Então, ele fala assim, uau! E aí você vai falar para ele assim, você precisa comprar isso aqui para não perder essa oportunidade de ser um dos primeiros a ter isso aqui. Ele compra. Já o influente, como que você vai vender para o influente? Fazendo amizade com o influente. Você tem que mostrar que você entende a necessidade dele. Você tem que mostrar que ele vai ser bem visto. O influente, ele compra pelo status. Ele quer o status. Então, o que acontece? Ele vai fazer tripa coração para comprar uma coisa que ele não pode comprar. Ele vai fazer de tudo para comprar uma coisa, mesmo que ele não consiga comprar aquilo, mesmo que ele não tenha condições de comprar aquilo. Mas por quê? Porque ele quer ser visto, porque ele quer ser reconhecido. Então, ele vai comprar. E o vendedor precisa gerar uma conexão, ele precisa ter uma conexão com o influente para poder vender. E detalhe, esse influente vai comprar com esse vendedor, vai indicar esse vendedor para várias pessoas. Esse influente, ele vai ser a pessoa que aquele vendedor pediu a Deus, sabe? Assim, nossa, é o cara que me manda um monte de cliente. Por quê? Porque ele foi tão bem atendido que ele quer que todo mundo seja. Então, olha aí como é que vende. O estável, gente, não adianta você chegar pro estável e falar assim, olha, é a sua última chance, você tem que comprar agora ou você não compra mais. Ele fala, ok, eu não compro mais. O estável, não tem como você pressionar ele para comprar. Se você pressiona o estável para comprar, ele simplesmente não compra. Por quê? Porque ele não se sente seguro. Ele não compra nada na pressão. O influente, ele é muito impulsivo, né? Ele é muito impulsivo. O dominante, ele quer a exclusividade. Já o estável não, o estável ele precisa buscar informações de quem já comprou, de como é, como funciona. Então ele não vai comprar simplesmente porque você diz essa é a sua última chance, essa é a sua última oportunidade. Ok, ele fica sem aquele produto, mas ele não compra na pressão. Já o conforme, gente, o conforme você precisa ter todas as informações do mundo a respeito daquele produto. Porque ele vai te pedir o manual de funcionamento, ele vai te pedir para você explicar tintim por tintim tudo a respeito daquele produto para que ele se sinta seguro para comprar. Ele precisa do máximo de informações. Então, o conforme, dificilmente o vendedor que é tirador de pedido vai vender para ele. O vendedor tem que ser muito bom para poder vender para o conforme. Você conseguiu entender aqui a importância de conhecer perfil comportamental? Gente, é vida, é vida. O Thales está falando aqui, o influente sai para comprar pão e volta com um carro. Aconteceu com você, né, amor? É isso mesmo, o influente, ele é impulsivo, então ele sai para comprar um pão e volta com um carro. Por quê? Porque ele passou ali, ele viu uma oportunidade. Opa! Liquidação. Liquidação chama a atenção de quem? Do influente.
O dominante, ele passa direto. Por quê? Porque ele fala assim, a liquidação, todo mundo tem isso aí. Olha lá, ó, vai um monte de gente vai comprar essa roupa. Então ele não quer a roupa da liquidação. Por quê? Porque todo mundo vai ter. Ele quer exclusividade. A liquidação chama a atenção dos influentes. O estável também não vai chamar muita atenção, a não ser que ele já tenha ido naquela loja, já tenha visto os produtos ali várias vezes e tal, e não comprou por causa do preço, ele vai voltar para comprar por causa do preço. Mas não funciona sempre assim, tá? A Rosa está falando aqui, uma vendedora de sapatos não consegue me vender 2 pares juntos, detesto liquidação. Olha aí, a dominante. Essa daqui, gente, é uma dominante pura, não compra em liquidação. Tá vendo? Então, assim, gente, conhecer perfil é importante para quem tá vendendo. É importante para quem tá comprando. É importante para se relacionar com o marido, com a esposa, com os filhos. É importante no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho. Muitas vezes, ontem eu falei, né, sobre a pessoa certa no lugar certo e a pessoa errada no lugar errado. Quer dizer, muitas vezes você tem uma pessoa que é maravilhosa, ela tem um perfil muito bom, mas ela tá no lugar errado. Ela tá no lugar errado. Uma vez uma pessoa chegou pra mim e falou assim: Débora, treina a minha recepção. Eu quero a minha recepção, uma recepção calorosa, uma recepção amorosa. Eu quero que o meu cliente se sinta em casa aqui. Aí eu falei, ok, beleza, vamos fazer análise de perfil comportamental das suas recepcionistas na sua empresa. Gente, o perfil das recepcionistas dela não é um perfil caloroso, não é um perfil que abraça o cliente, não é um perfil que está sorrindo para o cliente, não é um perfil que recebe o cliente como se ele estivesse em casa. Então, isso é muito importante, são as pessoas certas no lugar certo. Tem uma pessoa aqui falando aqui, o que? Para o dominante, duvido você comprar. KKK. Exatamente. Falar assim, duvido você comprar. Ontem eu contei aqui a história do meu chefe, né? Um ex-chefe meu, que eu tenho amizade com ele até hoje. Ele já conhecia meu perfil, provavelmente. Eu nunca tinha ouvido falar de perfil, mas ele com certeza já ouviu falar, já conhecia. E ele me desafiava, ele falava, duvido você conseguir fazer isso. Quando ele falava, duvido você conseguir fazer isso, ele me tirava do sério, falava, eu tenho que conseguir fazer isso. Por quê? Porque ele me desafiou. Ele me desafiou. Vamos pegar aqui, ó, o dominante pensa, quem cai nessa liquidação? Pois é. Outra eu falei aqui, você tem uma empresa de vendas, aí você vai dar um bônus de R$5.000 para o melhor vendedor do mês. Sabe quem vai lutar pelos R$5.000 para ser o melhor vendedor do mês? O dominante. Agora, o influente, sabe o que você precisa fazer para influenciar o influente a vender para você? Para fazer com que o influente venda muito. Economiza R$5.000 de bônus, tá? E fala para ele assim, olha, o melhor vendedor vai ter uma placa aqui com o nome, uma foto com o nome dele escrito assim, melhor vendedor do mês. Rapaz, é tudo que ele quer. O influente, ele quer ser reconhecido. Aí ele vai dizer assim, o quê? Vai ter uma placa com o meu nome escrito melhor vendedor do mês e a minha foto estampada? É isso que eu quero. Ele vai lutar para vender. Ele vai ser assim, o melhor vendedor do mês. Por quê? Porque é tudo que ele quer ser reconhecido. Então, você vai economizar R$5.000 sabendo disso. Conhecendo o perfil comportamental da sua equipe também, né? Porque se na sua equipe tem influentes e dominantes, então você tem que apresentar os dois. Você tem que falar assim, olha, o que vender mais vai ganhar R$5.000 e ainda vai ter a foto lá com o nome escrito lá que é o melhor vendedor do mês. Por quê? Porque aí o influente e o dominante vão correr para bater essas metas. Débora, e o estável e o conforme? Salvo algumas exceções, eles não costumam ser os melhores vendedores, tá? Salvo algumas exceções, porque você pode desenvolver habilidades que você não tem, mas não é o melhor perfil, não são os melhores perfis para vendas.
Vamos lá, tem mais gente falando aqui, ó. Quem cai nessa lei para vender para o dominante tem que demonstrar a exclusividade do produto. Verdade, exclusividade conquista o dominante. Pronto, é isso aí. Gente, conhecer perfil é vida, é vida. Vamos lá, olha, gente, já deu 1 hora de live. Amanhã, 7 horas da manhã, eu tô aqui de novo falando sobre o perfil estável. A Riveni tá falando aqui, o influente veste a camisa da loja, ele gosta de se sentir parte importante, desde que ele seja reconhecido, Ri. Se ele não tiver reconhecimento, se ele for o cara que veste a camisa da loja e tal, e ele não se sentir reconhecido, ele abandona, tá? O influente, gente, uma característica muito forte do influente é que ele é muito bom de iniciativa. Mas para mantê-lo ali, ó, no foco, para acabar uma tarefa, é um desafio. Lembra que eu falei ontem que todos os perfis têm pontos positivos e têm desafios? Um dos desafios do influente é esse. Ele tem muita iniciativa e pouca acabativa. Ele não tem muito foco, ele se dispersa muito rápido. E porque como ele é muito criativo, ele é muito agitado, ele se dispersa muito rápido. Amanhã eu vou falar sobre o perfil estável e depois eu vou falar sobre o conforme e vou continuar falando aí sobre perfil comportamental. Gente, eu amo falar sobre perfil comportamental. E ó, tarefa para vocês que estão aqui, por favor, amanhã convida mais gente para estar aqui, por favor, tá? Beijo pra vocês, até amanhã, 7 horas da manhã, a gente tá aqui juntinho falando sobre perfil comportamental. Beijo, 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 beijo. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui, que passaram por aqui, que ficaram por aqui. Beijo!